Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estava seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão e Jesus a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o anúncio do Evangelho é muito prático, muito real, é muito tangível e muito visível. Que o anúncio não do Evangelho, que muitas vezes nós imaginamos ou nos é transmitido às vezes sem querer, de algo além destas realidades. Um dia Deus vai julgar, um dia Deus vai fazer isso, um dia você vai responder à justiça de Deus. Não se fala isso, não? Vai responder à justiça de Deus. Existe isso? É tudo mentira. No meu Evangelho nunca li isso. Que vai responder à justiça de Deus. Então, o que acontece? Os malandros, como é que fica? Então, veja que o Evangelho é uma coisa muito clara. Deus não condena ninguém. Quem se condena somos nós. São os nossos atos. Porque lá não tem mais escapatória. Não tem recurso na justiça, primeira instância, segunda instância, última instância, para não ser condenado, não. Lá você vai ficar cara a cara com aquilo que você é, com aquilo que você fez, diante de Deus. Cara a cara. É o encontro da alma com a consciência de Deus. E no Evangelho está isso, não é o Frei Vitório que está falando disso. Ele fala do julgamento final, não é? Filipe, você que estudar um pouquinho, sabe que como fala o julgamento final? Reunirá todos os povos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos, é uma maneira de expressar, à sua esquerda. Aos primeiros dirá: Vinde, benditos do meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede. Nunca ouviram falar deste Evangelho, não? Já. Só que depois na prática não se atua. Estava com sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e me visitaste. Eu lembro, por exemplo, esta parte de estava preso, depois conto. Mas, Senhor, quando que nós tivemos isto?
nu, com fome. Toda vez que fizesse isto a um dos meus irmãos, a humanidade toda faz parte do corpo de Cristo. Por isso que o nosso Deus se chama um Deus encarnado, um Deus visível. Porque no seu corpo, se ele não tivesse um corpo, ele não poderia assumir todos os pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade foram fluindo no corpo de Cristo, que era ser humano como nós. É lá que ele destruiu todos os males que atingem a humanidade, entre os quais a própria morte. Nós temos falado um pouquinho ontem, falaremos um pouquinho hoje, mas que fala exatamente do corpo. E a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte, eu acho que estamos falando de coisas reais, não é? Se você coloca um morto num túmulo e ele sai vivo, porque venceu a morte, não é? Se você coloca um doente no hospital e ele sai sarado, é porque os médicos curaram ele. Não tem nada de fantasioso. Não? Então, Cristo que assumiu os nossos males, por isso que ele é libertador, porque ele tirou os males do mundo. E entre todos os males, o maior qual é? A própria morte. Porque ela destrói totalmente o ser humano. Não é uma simples doença do pé, do estômago, do câncer. Não, ele destrói totalmente. E ele veio eliminar todos os males para construir o quê? Este reino novo. Então, quem através dos seus atos procurou esse Cristo, procurou, mesmo sem saber, procurou Deus. E de longe de mim, malditos, porque estava com fome, não me deste de comer. Estava com sede, não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Mas quando, Senhor? Toda vez que não fizeste isto a um dos meus irmãos, foi a mim que não fizeste. Então, veja bem que não existe nenhuma condenação. É simplesmente uma escolha. Cada um faz a sua escolha na vida. Mas nesse mundo todo mundo procura tirar vantagem. O problema é cada um. O problema é cada um. É a tua consciência. Mas os outros vão dizer, o que os outros dizem, porque a gente vive agora mais, piorou agora com a situação moderna, com esta civilização da imagem, agora piorou mais, porque a minha imagem tem que ser salva, não é? Piorou. Gente, eu não vou dormir com aquilo que os outros dizem. Eu vou dormir com a minha consciência. Ou vocês dormem com a consciência dos outros? Eu durmo com a minha. Se a minha consciência me acusa, eu durmo com ela. Se eu fizer o bem ou fizer o mal, é a minha consciência que me acusa. Eu devo estar de bem com ela. É o primeiro princípio sagrado de uma vida digna. Depois me vem me falar que religiosidade, de religião não se discute. Lógico. A religiosidade fajuta não se discute mesmo. É tempo perdido. Mas da vida se discute. Das doenças se discute.
Da saúde se discute, não é? Se conversa. Então aqui vai mais ainda um anúncio. São Paulo fala aos primeiros cristãos, eu sempre insisto, porque o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro. Não é pela organização que a igreja tinha. Nos primeiros 300 anos da igreja, gente, quando houve mesmo esta invasão do evangelho pelo mundo afora, não havia Vaticano, não havia Papa. Não assuste, não. Não havia Papa, havia o Bispo de Roma, como havia bispo em outros lugares, que as comunidades eram formadas e quem dirigia a comunidade era o bispo ou era o sacerdote. Não havia Papa, não havia cardeais. Não estou desacralizando a igreja, eu estou tirando exatamente da igreja aquilo que não é sagrado. E a palavra de Deus que anunciava. E a palavra de Deus falava bem claro, porque aqui fala de um corpo. O que é o nosso corpo? Porque a uma certa altura os cristãos se sepultavam nas catacumbas famosas, que era o cemitério dos cristãos, mas depois celebrava também a missa. Os corpos dos mártires, na espera da ressurreição. Às vezes confundiram um pouquinho, porque para nós o tempo é curto, para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que já passou. Imagine, mas para nós 1000 anos são pelo menos 15 gerações, não? E aí não tem como comparar o tempo de Deus com o nosso tempo. Mas a realidade existe. Então, depois vieram se chamar Campos Santos. O campo dos santos, na espera da ressurreição. Por quê? Porque o corpo é destinado à ressurreição. Ontem eu contei, quando venci o corpo do jardim lá, uma história que me comoveu muito ultimamente, porque me atingiu em muitas coisas que a gente fez, tentou de fazer na vida, não? Aquilo que seria o sofrer, aquilo que seria o morrer. Então uma moça me contou, vou repetir para a maioria que não conhece esta história, que por minha parte eu já tinha assistido outras histórias, mas contada por uma simples enfermeira tem mais validade do que contado por um padre, porque o padre, por dever, tinha que contar coisa, não é? Mas esta foi uma enfermeira que a acompanhou um doente, quando no Pio XII começaram a tratar dos doentes finais de câncer. E as irmãs me pediram, como a gente tinha um grupo de jovens que trabalhavam já como enfermeiras, eu tinha um grupo de jovens que pudesse cuidar de uma maneira diferenciada desses doentes, já que era a fase final. E juntamos, foram 5 ou 6 moças que faziam parte do grupo para trabalhar no Pio XII. E entre as outras histórias, entre as tantas, me contou também de uma menina que estava no fim, não tinha feito a primeira comunhão, fez primeira comunhão e sarou. Os médicos ficaram embasbacados. Como é que sarou? Ela disse, não, que quando recebi a Eucaristia, eu vi uma luz muito forte. Acho que ainda deve estar viva. Deve ser uma senhora agora, já faz 30 anos, 37 anos. Mas o que mais me tocou foi outra história. Um homem de São José, acho que é de São José, bastante rico, jovem, com câncer, revoltadíssimo,
que sabia que ia morrer, maltratava as enfermeiras. Tanto que esta moça me falou: se você não tem nojo de mim, toma esse suco. Daquele jeito, a vontade era, não. Ela pegou e tomou o suco. Aí aos poucos ele foi se transformando. Ela me disse que foi até eu, lá, que ele quis se confessar. E recebia a Eucaristia todo dia, à medida que estava acabando a vida. E um dia, a freira que levou a Eucaristia, ele falou: irmã, amanhã você não precisa vir. Não precisa trazer a Eucaristia. Porque amanhã já vou estar em comunhão com Ele, lá no céu. Então não é uma balela. É uma realidade de Deus. Como é realidade o nosso corpo. Mas aonde habita Deus? Quando eu falo aqui, parece que a gente vira anjo. Não sei se vocês prestaram bem atenção na segunda leitura, não? Parece que a gente tem que virar um anjinho do céu, não é? Mas me parece que devemos ser mais com os pés no chão, pessoas humanas. Vocês querem refletir junto comigo? O que movimenta todo o nosso corpo? O que movimenta o meu andar? Ou eu sair de casa, eu dirigir o carro, ou eu trabalhar? É o corpo ou a mente? É a mente, não é? E a mente é algo material ou espiritual? É espiritual, gente, não se vê. É algo imaterial, mas ele existe. A inteligência existe. Mas aonde que a inteligência está? Será que para cada ato que eu tenho que cumprir tem que vir um anjinho? Olha, faça isto. Olha, não vá para lá. Olha. É a inteligência que me fala o que eu tenho que fazer. Me parece, não é? Ela é estável dentro de nós. E ela movimenta, coordena tudo o que é matéria. Então nós somos mais espirituais do que se possa pensar. Não somos um simples corpo que come, vai ao banheiro, toma banho, se enfeita, se veste, se reproduz. Nós somos muito mais do que isso. Então veja bem que esta parte espiritual habita numa dimensão física, humana, e movimenta, coordena, dá sentido a tudo aquilo que o nosso corpo faz. Porque Deus, que é puríssimo Espírito, que é puríssima sabedoria, que criou o céu e a terra, se Ele conseguir habitar em nós, não pode coordenar os nossos atos humanos, materiais? Por que não? Por que não? Sabe por que não funciona? A sabedoria de Deus nos nossos atos cotidianos. Porque nós somos como gente inteligentíssima. Vou perguntar a você que são mais crianças, se não tem outras mais. Alguém pode ser o primeiro da classe, inteligente, não é? Mas se fica bêbado,
A inteligência funciona? É? Não funciona. Tem alguma coisa que atrapalha. Está na cara, não é? E por que Deus não funciona em nós? Tem alguma coisa que não funciona, que atrapalha. A nossa falta de pureza interior. Por isto, é isto que atrapalha. Os nossos egoísmos, o nosso materialismo, a nossa maneira até intelectual de ver as coisas, como troca de valores. Nós damos valor àquilo que não tem valor. Isto impede que Deus possa agir em nós. Compreende? Então é isso porque o corpo é para o Senhor. Como a pessoa humana, eu não quero alimentar sentimentalismo, que às vezes dói. É como se vocês, os pais, tivessem gerado um filho sem cérebro. Que tal? Sem inteligência. Que tal? Eu sei que é duro ouvir isso. E assim seria Deus se tivesse criado o nosso corpo sem a sua presença, sem a sua realidade entre nós. Este seria o Deus. É um Deus que fizesse isto. O que é que o médico diria a uma mulher que gera filhos deste tipo? Não tenha mais filhos, não é? Há um Deus que gerasse um ser humano sem a sua presença e a sua sabedoria dentro. Nós deveríamos dizer: Deus, chega. Não faça nascer mais criaturas humanas. Mas não é assim. Ele quer habitar dentro de nós. Não somente. Mas, se pelo seu corpo ele assumiu os males da humanidade e os eliminou, como já falei antes, e os venceu, e criou. Esse é o sentido daquele rapaz que falou: irmã, não precisa trazer a comunhão, porque amanhã vou estar em comunhão definitiva com Deus. Entender? Então, se ele eliminou também tudo isto, a história qual é? Não foi a anjos. Já repeti várias vezes isto. Mas repito para vocês porque eu repito para mim muitas vezes. Não foi a anjos que Deus disse: senta-te à minha direita. Mas foi a um ser humano. Foi a um ser humano que ele mandou sentar à sua direita. O seu filho, que era Verbo, que criou o universo, que estava junto com ele, mas depois assumiu a nossa dimensão humana. E o seu filho, feito homem, ele mandou sentar à direita e a ele entregou o reino do universo. Reino de justiça, reino de paz, reino de vida, reino eterno. Este foi o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, que ainda penso hoje nós precisamos um pouco. No meio da bagunça do mundo moderno,
no meio da confusão das ideias religiosas. Onde muita gente procura, não se ofenda. Meu Deus me acude na hora do desespero, não é? Procura milagres em Deus. Vai a Aparecida por milagres. Vai no Ciro de Nazaré por milagres. Inventa um Iemanjá por milagres. Mas Jesus não se enganou. Quando o povo correu atrás dele, que tinha dado comida a 6.000, 5.000, 4.000 pessoas, para fazê-lo rei, ele fugiu, se mandou. Ele falou claramente: vocês me procuram porque eu dei a comida da terra, mas eu não vim para dar esta comida. Já a terra produz isto. Porque quem come esta comida vai morrer. Eu trouxe uma comida que quem comer vai ter vida eterna. Não entenderam nada. Dá-nos esta comida. O meu corpo será esta comida. Meu sangue será esta bebida. Sabe quantas pessoas ficaram ao lado de Jesus? Quase ninguém. Quase ninguém. Se nós esvaziarmos as igrejas dos milagres, não vamos ter quase ninguém nas igrejas. Eu fico doido quando me diz precisa ter religiosidade, porque no momento de apuro, para quem você reza? Eu tenho que viver uma vida de apuros. A gente é molesta isso. Eu vivo a vida dia a dia. Eu tenho que dar um sentido à minha vida. Quando você sabe que o povo pensa assim, não é? Precisa crer em Deus. Porque senão não há muita dificuldade, não é? Quem você recorre? Recorre à bebida, se droga. Se suicida. É muito sério, gente. É muito sério. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, aquilo para alimentar o corpo, mas é a própria sabedoria de Deus. É isso porque São Paulo depois concluiu. Os judeus querem milagres. Os gregos, que era a sede das filosofias antigas, era a Grécia naquela época, Atenas, procura a filosofia, procura explicações, não é? Mas nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado, porque nele está, por incrível que pareça, não é? Toda a sabedoria de Deus. Não é Cristo crucificado para chorar sobre alguém que está na cruz, não. Mas porque nele está toda a sabedoria que criou o universo. Nele está toda a potência de Deus que do nada criou tudo. E nele aquele Cristo crucificado. E dizia uma pessoa que este Cristo crucificado vale mais do que todos os tesouros de arte de uma cidade como Roma. Eu estudei em Roma, vi, tem uma capelinha do Santíssimo lá, você encontra 5 ou 6 pessoas rezando. Para ver os monumentos antigos, faz uma fila de 4, 5, 6 horas e paga. E paga.
a nós escolher que tipo de humanidade queremos ter e que futuro vai ter a nossa humanidade. Ou em Cristo, junto com Ele, ou fora de Cristo, na destruição. Creio em Deus.